InstaLivros apresenta Organizações Exponenciais. Por que elas são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas que a sua? E o que fazer a respeito? Salim Ismail, Michael S. Malon e Yuri Van Geest. Se as empresas não estiverem dispostas a realizar algo novo e radical, não poderão acompanhar o ritmo do crescimento das organizações exponenciais. Uma nova visão de organização tecnologicamente inovadora e que se adapte ao novo mundo onde irá operar será necessária para a transformação. Os autores entrevistaram muitos líderes e pensadores para trazer as tendências organizacionais e tecnológicas que são aplicadas nas startups, empresas de médio porte, e nas grandes organizações como Waze, Airbnb, Uber, Netflix, entre outras. Introdução. A concorrência das empresas americanas não está mais surgindo de fora do país, e sim de dois rapazes em uma garagem com uma startup, alavancando tecnologias em crescimento exponencial. Estamos na era das startups de bilhões de dólares, e em breve, das corporações de trilhões de dólares, onde as melhores empresas e instituições estarão se movendo cada vez mais rápido. Se as empresas não fizerem a transição para a organização exponencial, logo serão esquecidas. Uma organização exponencial, EXO, é aquela cujos resultados são desproporcionalmente grandes, pelo menos 10 vezes maiores, devido ao uso de novas técnicas organizacionais que alavancam as tecnologias. São construídas com base nas tecnologias da informação e transferem para o mundo digital o que antes era de natureza física. O que faz com que isso ocorra é um fenômeno da informação. Uma vez que todo domínio, disciplina, tecnologia ou setor é habilitado para a informação e alimentado por fluxos de informação, sua relação preço/desempenho começa a dobrar a cada ano. Uma vez que o padrão de duplicação é iniciado, ele não para. Atualmente, várias tecnologias-chave são habilitadas para a informação e seguem a mesma trajetória. Essas tecnologias incluem a inteligência artificial, IA, robótica, biotecnologia e bioinformática, medicina, neurociência, ciência de dados, impressão 3D, nanotecnologia e até mesmo certos aspectos da energia. À medida que essas tecnologias se entrelaçam, o ritmo da inovação acelera ainda mais. Iluminado pela informação. Os autores dizem que um ambiente baseado em informações proporciona oportunidades fundamentalmente disruptivas, produtos e serviços que criam um novo mercado e desestabilizam o que antes era dominado. Existem milhares de disrupções ocorrendo em toda a economia global. O ritmo de mudança visto na computação está ocorrendo em outras tecnologias e com o mesmo efeito. O mundo físico ainda existe, mas nossa relação com ele está mudando cada vez mais. Para muitos de nós, as memórias não estão mais em nossas cabeças, estão em nossos smartphones, por meio das redes sociais. Nossos relacionamentos estão cada vez mais digitais, assim como nossa comunicação. Estamos mudando rapidamente o meio como lidamos com o mundo, a partir de uma perspectiva física para uma perspectiva baseada na informação e no conhecimento. A internet é hoje o sistema nervoso do mundo, com nossos dispositivos móveis servindo como pontos de acesso na rede. Pense que estaremos saltando de 8 bilhões de dispositivos conectados à internet hoje para 50 bilhões até 2025 e para 1 trilhão apenas uma década depois. Achamos que, como já se passaram 30 ou 40 anos da revolução da informação, estamos bem adiantados em termos de seu desenvolvimento. Mas percorremos apenas 1% do caminho, e todo o crescimento ainda está por vir. Essa disrupção começou com certos produtos e setores tais como livros, Amazon e viagens, Booking.com. Em seguida, os sites de anúncios e classificados, Craigslist, que acabaram com a indústria jornalística, que foi ainda mais desestabilizada nos últimos anos pelo Twitter. Mais recentemente, indústrias inteiras foram desestabilizadas. A indústria musical, por exemplo, foi desestabilizada inicialmente graças ao iTunes da Apple. Com esse novo padrão baseado em informação, o impacto na economia será muito grande. Por exemplo, atualmente as impressoras 3D mais baratas custam apenas $100. Isso significa que dentro de mais ou menos 5 anos,
A maioria das pessoas terá condições de comprar impressoras 3D para fabricar brinquedos, talheres, ferramentas e acessórios. A mudança rápida ou disruptiva é algo que as grandes organizações consideram extremamente difícil. Por isso, as organizações precisam estar sempre atualizadas às novas tecnologias. As novas organizações Exo, em vez de possuir ativos ou mão de obra e obter um retorno sobre os ativos, elas alavancam recursos externos para alcançar seus objetivos. E elas crescem a velocidades incríveis porque não se dedicam a possuir seu mercado, mas a recrutá-lo para seus propósitos. Mais confiável do que qualquer outro ativo, a informação tem o potencial de dobrar regularmente. Ao invés de simplesmente acumular ativos, a chave do sucesso está em acessar depósitos valiosos de informações existentes. Acreditamos que nos próximos anos a maioria dos grandes empreendimentos construirá seus negócios a partir de novas fontes de informação, ou pela conversão de ambientes previamente analógicos em informação. A Exo, na verdade, é a resposta adequada ao nosso novo mundo exponencial. A organização exponencial. As empresas modernas se orgulham da velocidade com que podem levar produtos e serviços ao mercado em relação às empresas no passado. As empresas se virtualizaram, aceleraram o fornecimento, reduziram os ciclos de aprovação e melhoraram os canais de distribuição. As organizações exponenciais possuem um propósito transformador massivo, PTM. O PTM é o propósito maior e ambicioso da organização. Os autores dizem que todas as Exos que conhecem têm um. Alguns pretendem transformar o planeta, outros apenas um setor produtivo. Um PTM adequado gera um movimento cultural conhecido como poder da atração. Ou seja, o PTM é tão inspirador que forma uma comunidade ao redor da Exo e espontaneamente começa a operar por conta própria. Um PTM forte também serve como um excelente recrutador de novos talentos e como um ímã para reter os melhores. As 5 características externas que definem uma organização exponencial, para as quais se usa a sigla SCALE, são Staff on Demand, pessoal sob demanda. As organizações contratam conforme a demanda e não mantêm mais uma equipe fixa. Comunidade e multidão. A comunidade é a interação com os membros da equipe principal, parceiros, fornecedores, clientes, usuários e fãs, compartilhando intenções, crenças, recursos, preferências, necessidades, riscos e outras características, e não dependem da proximidade física. A multidão, por outro lado, é baseada na atração. Você cria uma ideia, financiando uma oportunidade ou prêmio de incentivo, e deixa que as pessoas o encontrem. Algoritmos. Hoje em dia, o mundo funciona basicamente com algoritmos, em vários produtos e por todos os setores. Ativos alavancados. Compartilhar, alugar ao invés de possuir está crescendo em todas as áreas. Engajamento. Constituído por sistemas digitais de reputação, jogos e prêmios de incentivo, e oferece bom feedback. Os mecanismos internos de uma Exo também podem ser expressos com a sigla IDEAS. I de interfaces. Ajudam a filtrar e processar os resultados dos atributos externos. D de dashboards. Um painel de bordo que possibilita monitorar os resultados de uma empresa distribuídos em diversos indicadores. E de experimentação. As empresas primeiro pesquisam a necessidade do cliente. Depois realizam um experimento para saber se o produto corresponde às necessidades e assim descobrem se o produto foi aceito ou se é necessário fazer alguma alteração. A de autonomia. Equipes auto-organizadas e multidisciplinares que trabalham com uma autoridade descentralizada, criando uma cultura sociável, aberta e confiante. S de tecnologias sociais, compostas de 7 elementos-chave: objetos sociais, fluxo de atividades, gerenciamento de tarefas, compartilhamento de arquivos, telepresença, mundos virtuais e sensoriamento emocional. Quando implementados, esses elementos criam transparência e conexão, e o mais importante, reduzem o atraso da informação em uma organização. A questão fundamental para qualquer organização não é o quanto você se parece com uma organização exponencial, mas o quanto você é exponencial. Há algumas das características do ecossistema de uma Exo.
A informação acelera tudo. A corrida para a desmonetização. O custo de marketing e de vendas está caindo para quase zero. A disrupção é a nova norma. Cuidado com o especialista. As melhores mudanças estão vindo de pessoas que não são especialistas na área, mas que trazem uma nova perspectiva. O menor vence o maior. O mundo agora pertence aos mais inteligentes, às empresas menores e mais ágeis. Não é preciso possuir todas as características de uma Excel. Bastam algumas para atingir o valor mínimo de 10 vezes a mais. Estamos caminhando em direção a um mundo em que tudo será medido e qualquer coisa pode ser conhecida, tanto no mundo ao nosso redor quanto dentro de nossos corpos. Somente as empresas que planejam de acordo com essa nova realidade terão uma chance de sucesso a longo prazo. Criando uma Excel. Ao avaliar uma startup para financiamento, os investidores avaliam normalmente 3 principais áreas de risco. Risco tecnológico. Será que vai funcionar? Risco de mercado. Será que as pessoas vão comprar o produto? Risco de execução. A equipe é capaz de agir e mudar conforme necessário? O desafio enfrentado por toda startup é descobrir como eliminar o risco de cada uma dessas áreas e, durante esse processo, encontrar um modelo de negócio na área do problema escolhido. Existem alguns passos a seguir para obter sucesso em uma Excel. Passo 1. Escolher um PTM, Propósito Transformador Massivo. Comece pela seguinte pergunta: qual é o maior problema que eu gostaria de ver resolvido? Identifique o que gera o problema e, em seguida, crie um PTM. Passo 2. Criar ou fazer parte de comunidades PTM relevantes. O poder colaborativo das comunidades é fundamental para qualquer Excel. Seja qual for sua paixão, sempre existem comunidades motivadas e dedicadas à mesma paixão que a sua. Passo 3. Compor uma equipe. A chave para montar uma boa equipe de fundadores de uma Excel é que todos compartilhem da mesma paixão pelo PTM. Os fundadores devem ser motivados e ter iniciativa. Também devem ter completa confiança nas opiniões de cada um. Passo 4. Ideia revolucionária. É essencial alavancar a tecnologia ou a informação de maneira a transformar o estado atual. Para um verdadeiro empreendedor, não existem impossibilidades, apenas barreiras a serem superadas. Passo 5. Criar um quadro de modelo de negócio. Uma vez que uma ideia central tenha sido identificada, o próximo passo é elaborar como levá-la ao mercado. Passo 6. Encontrar um modelo de negócio. Criação de novos modelos de negócio que tendem cada vez mais para os modelos gratuitos. Passo 7. Criar o MVP. O MVP, Produto Viável Mínimo, é um tipo de experimento para determinar o produto mais simples que possa permitir que a equipe vá ao mercado e conheça a reação dos usuários. Os feedbacks podem, então, fazer a interação do produto e conduzir o seu desenvolvimento. Passo 8. Validar o marketing e as vendas. Uma vez que o produto esteja sendo utilizado, a organização deve levar novos clientes ao produto e convertê-los em usuários e clientes pagantes. Passo 9. Implementar Scale e Ideas. Não precisa implementar todos os atributos Scale e Ideas. Um grande PTM e 3 ou 4 atributos são suficientes para o sucesso. A chave é determinar quais os atributos relevantes. Passo 10. Definir a cultura. A cultura, junto com o PTM e as tecnologias sociais, é o que mantém uma equipe unida durante o crescimento de uma Excel. Para estabelecer uma cultura corporativa, devemos inicialmente aprender a monitorar, gerenciar e recompensar o desempenho de forma eficaz. Passo 11. Fazer as perguntas-chave periodicamente. Quem é seu cliente? Que problema do cliente você está resolvendo? Qual é a sua solução? Isso melhora o estado atual em pelo menos 10 vezes? Como você vai promover o produto ou serviço? Como você está vendendo o produto ou serviço? Como você vai expandir o segmento de clientes? Como você vai reduzir o custo marginal de oferta para zero? Quando tudo se encaixa, quando um grande PTM é criado e os atributos corretos são implementados, os resultados podem ser impressionantes. Excels e empresas de médio e grande porte. É possível acelerar uma empresa de médio porte tradicional para um crescimento exponencial. Você deve começar com o que já existe
e construir a partir disso. Não há um modelo para virar exponencial. A transformação de uma empresa já existente em uma organização exponencial requer duas coisas. A primeira é uma cultura de empresa que possa se adaptar rapidamente a mudanças rápidas e muitas vezes radicais. Segundo, é preciso ter um líder visionário que tenha o apoio total do conselho e da diretoria executiva, que não só pensa grande e age decisivamente, mas que também tem o apoio das pessoas mais influentes da empresa, pessoas que não desistirão de tudo diante do primeiro obstáculo. Os autores dizem que para as empresas que pretendem ser exponenciais, o caráter e a coragem do conselho de administração e da diretoria revelam-se mais decisivos que sua competência. As grandes organizações não se encaixam no atual modelo das organizações Excel. Transformar não é fácil, leva muito tempo, mas é possível mudar. As grandes organizações precisam de estratégias para alinhar ao pensamento Excel. Existem 4 estratégias para implantar enquanto as organizações mantêm suas principais atividades. 1. Transformar a liderança. Existem 4 maneiras de transformar a liderança de uma grande empresa: educação, gerenciamento do conselho de administração e implementar a diversidade e habilidade de liderança. 2. Criar parcerias, investir ou adquirir Excels. As grandes empresas devem identificar e rastrear as Excels disruptivas com o objetivo de observar, criar parcerias, investir e ou adquiri-las. E isso deve ser feito o mais rápido possível para diminuir o limite de investimento necessário e antecipar-se à concorrência. O momento perfeito para se envolver com uma Excel é quando a startup está realmente progredindo e surgindo como um líder de mercado. 3. Disrupção. A chave é a diretoria abraçar a ideia de mudança radical, no sentido de novos mercados, e em seguida recompensar essa aceitação em toda a organização. É fundamental que as grandes empresas localizem os agentes de mudança, antes que suas frustrações aumentem demais, e os reposicionem com carta branca para construir Excels. Isso não só vai alavancar os pontos fortes dos transformadores, mas também manterá a estabilidade na organização. 4. Excel Lite, o ciclo delicado. Mesmo quando as grandes empresas precisam manter seu estado atual e não podem ser transformadas em Excels, isso não significa que elas não possam assumir alguns dos atributos de uma Excel, que podem ser implementados para acelerar as operações da empresa. Ao construir uma Excel, sabemos que serão implementados todos os atributos, mas por se tratar de grandes empresas, é importante empregar vários e empregá-los o mais rápido. Precisamos nos adaptar rapidamente a esse novo mundo, e as chaves para a adaptação são o PTM, Ideas e Scale. O executivo exponencial. A economia virtual em que vivemos e trabalhamos hoje se tornou possível há 20 anos com o surgimento da internet e, mais recentemente, com o impacto das tecnologias móveis. Hoje, uma nova onda de tecnologias revolucionárias está deixando sua marca. Sensores analógicos baratos, Bitcoin, impressão 3D, neuromarketing, inteligência artificial, robótica, nanotecnologia e de Big Data, grande conjunto de dados que precisa ser processado e armazenado. E essas tecnologias são apenas o começo da evolução. Elas não só podem, como precisam mudar a forma como as empresas operam e se organizam. A simples adoção de qualquer uma dessas novas tecnologias forçará mudanças fundamentais na forma como trabalhamos. Com o tempo, todos nós deveremos experimentar este novo e impressionante ritmo de mudança. Mas não antes dos executivos das empresas. Eles deverão enfrentar uma enorme pressão para ou se tornarem exponenciais ou lidarem com novos concorrentes exponenciais. Suas decisões, tomadas muitas vezes sob pressão e às pressas, provavelmente determinarão não apenas o sucesso de suas empresas, mas se deverão ou não sobreviver. A democratização da tecnologia permite que indivíduos e pequenas equipes sigam suas paixões, sejam elas drones, síntese de DNA ou cerveja. Acreditamos que as comunidades PTM alavancando tecnologias aceleradas podem criar novas oportunidades econômicas e esperamos ver novas ocupações no futuro próximo. Em breve estaremos perguntando uns aos outros: como você se ocupa? Em vez de qual é seu emprego? O futurista Paul Saffo
observou que a humanidade iniciou como uma economia de produção, transformada em uma economia de consumo, e agora está se tornando uma economia de criação. Durante séculos, o dinheiro e o comércio têm sido os principais modos de discurso em todo o mundo. Hoje, a informação é o principal modo de discurso. Talvez a maneira mais fácil de enquadrar essa macromudança seja a passagem da escassez para a abundância. A organização exponencial é o futuro de qualquer empresa com um forte componente de informação que toda empresa possui. Você pode entrar nesse novo mundo agora ou mais tarde, mas no final você vai entrar. Hesite por muito tempo e logo você verá seus concorrentes acelerarem para longe. Insta Insights. Ambientes baseados em informações proporcionam ótimas oportunidades para mudanças inovadoras. Qualquer empresa projetada para o século XX está condenada ao fracasso no século XXI. Se o TPM é abrangente, não há lugares para os concorrentes. A não propriedade é a chave de sucesso para o futuro. Para um verdadeiro empreendedor não existem impossibilidades, apenas barreiras a serem superadas. Neste livro, você aprendeu que a informação é a principal arma que as empresas possuem para permanecerem no mercado. É preciso estar atualizado sobre as tecnologias vigentes, criar um propósito transformador que seja sua paixão, não importa qual o tema, e assim buscar os resultados. Agregar somente pessoas que compartilham de seus objetivos, que acreditam em seu propósito assim como você. Criar produtos novos para a demanda de um novo mercado é a chave para o sucesso. Mas, se já possui uma empresa de médio ou grande porte, você também consegue se adaptar à nova era de informação, adaptando alguns dos conceitos de uma organização exponencial. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Ciência do Sucesso, Napoleon Hill.